Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Mello. Atualmente eu sou diretora de eventos da Liga Acadêmica de Empreendedorismo Odontológico da Unifal, a Articulare, e bem-vindos a mais um Articulis Podcast. Solta a vinheta. Articulis Podcast. Nós estamos aqui com o Dr. Cristiano Assunção, ele que é cirurgião bucomaxilofacial aqui na Santa Casa de Alfenas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor Cristiano. É muito bom ter um nome de tanto renome aqui com a gente hoje. E para começar mesmo, eu queria que você fizesse uma breve apresentação, por favor. Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar participando com vocês. E, bom, meu nome é Cristiano Assunção, eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, e eu comecei na odontologia na PUC, né, onde eu fiz a graduação, e logo depois eu fui fazendo, eu já emendei com especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e a partir daí eu fui fazendo uma coisa para puxar na outra, foi puxando a ortodontia, então eu fiz a especialização de ortodontia também. Aí eu senti um passo um pouquinho, senti uma necessidade de empreender um pouco mais, né, de dar um passo certo. Então eu fiz um MBA em gestão empresarial e aí eu voltei para odontologia fazer especialização de prótese, cursos de implante e essas coisas assim, entendeu? Mas eu trabalho na Santa Casa de Alfenas, né, onde que é o meu QG, né, onde que eu faço a maior parte do meu trabalho como cirurgião, eu não vou nem falar cirurgião bucomaxilofacial, vou falar como cirurgião maxilofacial, para cirurgia oral maior. Porque eu atuo muito no consultório também, como um cirurgião bucomaxilofacial, mas em cirurgias de siso, né, apsetomias e essas outras cirurgias. E, bom, como eu disse, eu tenho um consultório em Alfenas e outro em Machado também. Certo. Muito interessante, então. Para a gente começar a realmente conversar um pouco, eu queria que você falasse para a gente o que te levou a esse caminho que você está seguindo hoje em dia no hospital. Se aconteceu alguma coisa para você escolher a sua carreira na odontologia hospitalar? Não? Tá, então, a minha história ela é completamente diferente, acho, de tudo que o pessoal vê, assim, sabe? Eu não tive uma fonte de inspiração, não tive nada disso. Na verdade, a minha história é muito controversa até. Eu me considero uma pessoa da área de exatas. Eu transito pela humanas, pela área da saúde e tal, mas essencialmente, né, eu sou da área de exatas. Eu comecei 3 cursos superiores na área de exatas, eu fiz estatística na UFMG, comecei, né, não finalizei. Fiz engenharia eletrônica de telecom e fiz também ciência da computação. Então, foram 3 cursos que eu comecei, mas por um motivo ou outro, né, acabei não dando continuidade. Aconteceu que chegou numa hora que meus pais, já bravos já comigo, já dessas mudanças, né, meu pai virou e falou assim, você tem um irmão que é dentista, você já escolheu 3 vezes e não deu sequência, agora é minha vez de escolher, você vai fazer odontologia. E aí ele me obrigou a fazer odontologia. Então, para mim foi bom, porque eu dei uma paz para ele durante um tempo, só que eu percebi que durante a faculdade, que eu achei que eu não ia terminar esse curso também, eu comecei a entrar para a clínica e vi uma dificuldade muito grande dos meus colegas de lidar com o paciente. E aonde que eu achei que eu tinha uma facilidade bem maior. Então, quando eu entrei na clínica, para mim foi uma virada de chave, assim. Só que a parte teórica, que eu sempre passei nas matérias, e sempre passei raspando, né? Às vezes até ajudado, digamos assim, mas eu senti uma grande dificuldade depois de manter o curso com isso. Então eu falei, peraí, mas eu quero agora formar realmente odontologia, então eu tive que voltar tudo isso para trás, né? Eu tive que aprender as coisas básicas. A gente brinca que é trocar o pneu com o carro andando, né? Então eu tive que fazer isso. E chegou na hora que eu formei, eu que já estava desacreditado já dentro da minha família, no meu ciclo de amigos, né? Até que enfim formou, né? E tal, mas não vai dar nada e tudo.
eu fui escolher a cirurgia bucomaxilofacial por ser considerado a especialidade, uma especialidade extremamente difícil de se conduzir, né, e tudo mais. Então, assim, foi uma maneira que eu achei de provar um valor que eu tinha. Um desafio, né? Um desafio. Nem sabia se eu tinha, não, mas eu falei assim, vou fazer. E aí todo mundo, cara, para com isso, tal, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Só que eu mergulhei nisso de cabeça. Aí eu tive uma chance de começar um processo do início ao fim, assim, totalmente focado nisso. E eu encontrei pessoas, assim, maravilhosas no meu caminho, que foi o professor Ícaro Burrous, que ele é lá do João 23, e o professor Carlão, que, assim, que chegaram e me deram a mão mesmo, ó, vem para cá que o caminho é esse, né? E isso, sabe quando a pessoa te coloca debaixo da asa dela, assim, sabe, assim, ó... Vira o pupilo, né? Isso, exatamente. E claro que, assim, que eu fazia muito por onde, mas aquilo ali gerava muito estudo para a gente, assim, mas a gente vai vendo que essa segurança, ela vem acontecendo, né? Então, quando eu formei, só para você ter uma noção, eu pedi para ficar no hospital mais um ano, né? Eu falei assim, ó, acabou, né? Aí eu falei assim, cara, não estou preparado aqui, deixa eu ficar mais um ano. Fiquei mais um ano ainda no hospital, e até que minha esposa engravidou e tudo, e aí eu já não consegui mais conciliar. Mas quando eu saí, eu já estava apto para tocar um serviço de bucomaxilo, né? Quer dizer, eu sentia que era a hora de eu criar meu próprio local de trabalho, né, que a gente chama de serviço de bucomaxilo. Nisso daí, eu estava em BH ainda, eu tentei 9 hospitais, entrada em 9 hospitais. Desses 9 hospitais, a recusa mais carinhosa que eu tive foi, de jeito nenhum, some daqui. Né? Porque existe uma reserva de mercado. Só que a minha esposa é de Alfenas, e aí eu vim para Alfenas no feriado, consegui uma entrevista e tal, e saí daqui empregado, né? E aí, quando eu saí empregado como professor da especialização da Unifenas, fiquei lá, e aí sim eu pude conduzir meus casos, né, e tudo mais. E aí, acho que até vale para o pessoal que está na faculdade, porque toda hora que eu tinha uma insegurança, assim, do que eu ia fazer, eu falava assim, ó, lógico que eu já tinha passado por situações muito parecidas, né, mas eu falava assim, ó, o que meu chefe faria nessa condição? O que meus professores fariam nessa condição? E isso dali foi me dando segurança para trabalhar, né. Então, acabou que eu toquei o serviço, graças a Deus os alunos foram muito legais comigo também e tudo, e a gente conseguiu um destaque já. Acabou que um tempo depois eu fui para Santa Casa e por lá estou até hoje, né? Certo. Então foi um caminho bem atípico, né? Se a gente for pensar do que as pessoas procuram hoje em dia. Uhum. Mas eu acho interessante falar isso, eu poderia florear essa história, mas a verdade é essa mesmo, nua e crua, sabe? Porque quando eu dei uma palestra, a última palestra que eu dei na Unifal, teve muita gente que veio atrás de mim porque eu contei essa história. E falava assim, cara, eu me identifiquei muito com isso que você falou, porque é a situação que eu me encontro hoje. Eu falei assim, então, tá vendo que tem jeito, né? Hoje eu estou no mercado, né? Eu estou fazendo minha clientela, eu estou fazendo meu nome aqui devagarinho. Mas eu vi que não era só eu que dá isso. Eu vejo que isso acontece muito com os alunos, especialmente da graduação. Uhum. Não, bem interessante. É muito bom ter essa visão de caminhos tão diferentes, né? Principalmente de uma especialidade que muita gente tem sonho em fazer. Uhum, exatamente. Bom, doutor Cristiano, eu vou passar aqui para a próxima pergunta, então. E essa pergunta ela é mais focada no trabalho e no caminho em si, para chegar na odontologia hospitalar ou então na cirurgia bucomaxilofacial. Existem diversas formas de ingressar nessa especialidade. Será que você pode falar um pouco sobre a diferença entre a residência, curso de especialização? Claro. Ó, então, eu apelidei, isso não é oficial, né? Mas você pode falar assim que o meio tolera, didaticamente a gente explicar que você tem a residência, onde que você vai ter praticamente uma dedicação exclusiva para aquela especialidade, né?
Então, por exemplo, tem o Hospital A Santa Casa de Belo Horizonte, ela tem uma residência mesmo, aquilo ali normalmente abre-se 2 vagas ou 4 vagas, e a pessoa ela é praticamente um funcionário daquele serviço, né? Vão entrando outros alunos ao longo disso, mas imagine que são 2, 4 alunos para tocar um serviço que funciona 7 dias na semana. Essa é a residência. É claro que a residência, pela carga horária, ela vai ter ela vai provocar uma capacidade muito grande nesse aluno. Mas isso são pouquíssimos hospitais que vão ter esse serviço, né? E, enfim, as chances de se entrar, elas são muito difíceis, né? É um processo seletivo muito concorrido, e nem sempre, por exemplo, ele vai atingir alguns objetivos do aluno. Por exemplo, um aluno que quer fazer trauma, dificilmente ele vai para uma Santa Casa de Belo Horizonte. Eu não sei hoje como que está o serviço, mas acontece que os serviços, eles se posicionam de uma forma, colocar assim, subespecialidades. Um tem mais trauma, o outro vai ter mais cirurgias de deformidades dentofaciais, o outro vai ter mais patologia, sabe? Então, normalmente tem muita trauma. Então, quando a gente vai escolher o serviço, às vezes eu vou pegar uma residência para fazer, mas ela não vai ser um excelente negócio, porque o que ela vai ensinar é um serviço que tem uma demanda muito grande, por exemplo, de patologias, entendeu? E não é isso que eu quero exatamente para a minha formação. Então, eu tenho esse tipo de formação, né, como residência, mas eu tenho que ver qual que é o conteúdo que ele normalmente é ensinado ali. A gente tem a especialização, que normalmente ela abrange temas mais completos, né, mais diversos, digamos assim, e essas especializações, você pode fazer plantão, tem aulas teóricas e tal, mas normalmente vou colocar assim, 24 horas semanais, que o aluno fica por conta da especialização. Esse foi o caso que eu fiz, né? Só que, como eu te falei, eu achei que era muito pouco ainda para a formação, para o que eu queria para mim como profissional, e eu pedi minha permanência para mais um ano. E você tem ainda alguns outros cursos que limitam isso muito mais, né? Mas aí são cursos que eles estão mais direcionados hoje para cirurgias estéticas da face, ou então para cirurgias de consultório, cirurgia oral menor. Então, essa formação, ela também, todas essas vão te dar o título de especialista, mas o título de especialista não é a coisa mais importante que você vai ter dentro da especialidade. Você vai ter muito mais, assim, a trajetória que você fez, o caminho que você percorreu, né? Então, é isso. Vou dar um exemplo para você do João 23. Tinha um cirurgião lá que ele trabalhava muito com perfuração por arma de fogo. Então, muitos desses casos iam para ele. É um cara que estava dentro do hospital militar. Então, assim, ele mesmo já... Não é que ele puxava, mas o serviço já direcionava mais ou menos isso para ele. Pô, a experiência que esse cara tem nesse tipo de trauma é fantástico. E quem queria aprender isso com ele, já dava um jeito de segui-lo, né? Uhum. Entendi. Então, independente das duas, você consegue aprender, mas, de certa forma, você consegue ir atrás de quem tem mais experiência, né? Assim, o que eu recomendaria hoje seria o curso de especialização com plantões hospitalares, com cirurgia oral menor, né? Isso que eu recomendaria. Até porque ele te dá a chance de ir para o consultório para você ir aplicando isso também. Então, é onde que eu acho que a residência e a especialização, elas meio que se equiparam, sabe? Porque você na residência, você fica trabalhando. Quando você vai se lançar no mercado, você está praticamente do zero. Enquanto na especialização, você já consegue ir trabalhando isso um pouco. Isso dentro da minha visão. Né? Entendi. Não, sim, é muito interessante, realmente. Agora, falando um pouquinho mais sobre o seu dia a dia no hospital. Como funciona? São feitos plantões? Quais são os tipos de atendimento? Tem alguma ala pré-definida para odontologia? Então, o que acontece é o seguinte, eu posso falar um pouquinho sobre odontologia hospitalar também? Pode, por favor.
Então tá. O que acontece é o seguinte, quando eu vim para Alfenas, eu vim trabalhar no Hospital Universitário Alzira Velano, e no Alzira Velano a gente fazia esquemas de plantões e sobreaviso, né? Dias de semana presencial, sei lá, de 7 a 18 horas, 7 às 19, né? Plantões presenciais e depois plantões sobreaviso. Se precisasse, chamava a gente em casa. Hoje, eu atuo no hospital apenas de sobreaviso. Por quê? Eu não tenho um salário no hospital. O hospital não me contratou. Eu coordeno um serviço de bucomaxilo, eu tenho entrada no hospital, eu estou cadastrado no hospital para operar. A gente tem que ter um cadastro junto ao SUS, né, e tudo mais. E então, assim, eu posso levar os pacientes para lá, mas eu não recebo salário nenhum. A gente trabalha com o que a gente chama de prolabore. O que é esse prolabore? À medida que você produz, você recebe uma quantia, né, sobre isso. E isso está tudo definido numa tabela que chama SIGTAP. Essa tabela está disponível para quem quiser ver, tá? Então, assim, eu preferi, para mim foi muito melhor eu ter eu não estar de plantão e eu poder estar dentro do meu consultório e quando necessário, às vezes eu preciso desmarcar um paciente, eu preciso remanejar minha agenda e tal, e ir lá, do que eu estar no hospital que não tem uma demanda tão grande, por exemplo, como o João 23, né, como hospitais da capital, eu posso estar produzindo de outra forma dentro do meu consultório. Então, para mim, isso foi extremamente interessante. Cristiano, você quer receber por plantão hoje e ficar dentro do hospital? Não, para mim não seria um bom negócio. Para mim é melhor estar no consultório. E aí, a gente tem também a odontologia hospitalar. Eu até ajudei na elaboração do serviço, né? Eu fiz o plano, né? O planejamento, o projeto para que esse serviço existisse. E só que é o seguinte, eu tinha que estar no hospital em um horário que era extremamente nobre para mim dentro do consultório. Então, eu acabei me afastando disso dali, quando precisa, me chama, eu vou lá e tudo mais. Só que eu não vi uma possibilidade para mim como de carreira dentro disso, porque eu já tinha outras coisas. Cristiano, mas você acha que a odontologia hospitalar é uma especialidade boa, que eu devo investir e tal? Eu acho que ela está crescendo muito, ela tem uma importância muito significativa, só que é um trabalho que você vai ter que construir a tua própria demanda. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, os pacientes precisam do dentista no hospital. Mas é muito difícil você conseguir conscientizar os gestores do hospital da importância do dentista ali. Então, normalmente, né, o que se acontecia, eu não sei se hoje ainda está assim, mas era muito frequente, é você entrar, trabalhar de graça, faz uma revolução nesses atendimentos, né, principalmente pacientes de CTI, e aí eu vou te falar qual que é a importância disso, e você faz uma revolução nisso até que o hospital perceba que você é essencial para o serviço. E aí, sim, você entra numa negociação e faz um contrato. Mas é muito difícil você falar, olha o que eu estou falando. Primeiro você tem que pedir para entrar, você tem que conseguir essa autorização, você tem que ter todo o conhecimento para tocar um serviço, e ainda assim, você tem que depois trabalhar de graça, né? E aí sim, depois você fala assim, agora eu tenho a esperança de negociar os valores aqui, entendeu? Entendi. Tem alguns hospitais que fazem concurso, mas isso não é a grande maioria, né? Não é a grande maioria. Cristiane, qual que é a maior importância para o dentista no ambiente hospitalar, como odontologia hospitalar? É reduzir custo, né? Essas internações, elas são extremamente caras. Então, por exemplo, pensa uma pneumonia, que o paciente está lá entubado, né? Ele está entubado, e aquilo ali tem uma comunicação, uma via direta das bactérias da boca com o pulmão, aquilo ali gera uma pneumonia que chama nosocomial, é o nome que a gente dá. Então, quando o paciente fica 3, 4, 5, 10 dias, 15 a mais por causa de uma pneumonia, imagina o custo disso para o SUS, o custo disso. Então,
quando você vai pensar, o salário, o rendimento, né, o que se pagaria para um dentista, ele é completamente irrelevante em torno disso, entendeu? Só que a dificuldade é mostrar para o gestor que ele não conhece o dentista, trabalha o dentista ainda no hospital, a importância e a economia que ele faz quando você está lá. Entendeu? Acho que é isso, mas aí tem o empreendedorismo, né? Que é você ver essa oportunidade e falar assim, não, deixa eu fazer isso para você aqui, deixa eu te mostrar o meu valor, né? E aí, enfim, as coisas começam a andar. Entendi. Então, a gente acaba tendo que mostrar a nossa própria importância para a gente poder fazer o trabalho bem feito, né? Você tem que mostrar a importância, mas não é só mostrar. Você tem que quantificar a sua importância. Se você falar valores, é aonde que você vai conseguir materializar isso dali. Você tem que provar isso, né? Antes, tem vários artigos sobre isso, sobre pneumonia, atuação de dentistas em pneumonias nosocomiais, né, pneumonias hospitalares, que vão mostrar isso. Mas quando você fala assim, a média de internação, de dias de internação do paciente de CTI era X, hoje é X menos 3. Olha que economia que você faz quando você tem o profissional disso aqui, né? Então é fantástico, né? Mas você precisa de... Você não vai encontrar uma situação dessa que fala assim, vem dentista, vem trabalhar comigo, entendeu? Entendi. Mostrar o teu valor mesmo, né? Entendi. Agora também falando ainda sobre o hospital, no hospital que você trabalha, existem outras especialidades odontológicas lá dentro? Ou é mais focado na cirurgia? Então, a gente faz... vamos considerar assim, hoje tem a odontologia hospitalar, tá? Eu tenho pouco contato com a odontologia hospitalar, porque eu não estou lá todos os dias. Então, assim, quando me aciona, eu vou e faço. Normalmente, por exemplo, é um paciente que está com uma infecção bucal e isso está interferindo na condição sistêmica do paciente, ok? E a gente tem a bucomaxilo mesmo, né, que é a outra especialidade, que vai estar, por exemplo, no pronto-socorro, né, para fazer uma esplintagem em caso de traumatismo dento-alveolares, para fazer suturas de face, para fazer reconstruções faciais em caso de fraturas, para fazer cirurgias ortognáticas, para fazer o tratamento cirúrgico de patologias, né, de grandes patologias. Então é essa situação, mas basicamente você vai ter 2 especialistas ali. O especialista em odontologia hospitalar e especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Entendi. Essas são, então, as mais comuns de se encontrar, né? Isso. E assim, eu vou até estender aqui um gancho aqui, uma coisa que o pessoal falava muito, que assim, da receptividade da equipe médica para com a cirurgia bucomaxilofacial. Eu formei tem aproximadamente 11 anos, né? Então eu já peguei uma época que os meus precursores ali, eles já fizeram um serviço tão bem feito, já conseguiram um espaço tão grande, que eu tive pouquíssima resistência dos colegas médicos, muito pelo contrário. Eu sempre percebi neles eles encaram a bucomaxilo como uma especialidade médica até, entendeu? Não vem diferença de ortopedia para bucomaxilo, né, e para outras especialidades cirúrgicas ali. E a odontologia hospitalar, eu vejo também que ela exige, que ela também conquistou um respeito muito grande com os profissionais, né? E então a aceitação da gente no hospital hoje é muito diferente de 20 anos atrás e, enfim, eu acho que o pessoal está com a cabeça bem aberta para a nossa atuação lá. Entendi. Então, vocês conseguem fazer um trabalho multidisciplinar bem planejado? A gente consegue fazer Sim, porque no hospital você tem que diminuir muito a chance de erro, né? Então você vai ter sempre casos muito bem planejados para fazer isso, porque as responsabilidades são maiores, né? Você não vai estar fazendo limpeza, você está lidando normalmente com vida de paciente, né? Com sequelas, com urgências e emergências, né? Então você vai ter sempre uma atuação multidisciplinar, muito bem organizada e que funciona muito bem. Entendi.
Agora a gente vai entrar em um outro tópico que repercutiu bastante nos últimos tempos, que foi sobre uma influenciadora digital chamada Carolina Arruda, que ela viralizou nas redes sociais, dando depoimento da maior dor do mundo, que é a neuralgia do nervo trigêmeo, certo? E ela realizou alguns tratamentos anteriormente, mobilizou as pessoas nas redes sociais, e atualmente ela está internada na Santa Casa de Alfenas, tentando uma nova possibilidade de controle de dor e outros tipos de tratamento. Eu gostaria de saber se você pode comentar um pouco sobre o caso, se você tem acompanhado, tem conhecimento. Então, assim, o que aconteceu foi o seguinte: a Sociedade Brasileira da Dor, a Sociedade Brasileira SBD, acho que chama. Ela é conduzida, o presidente dela é um profissional da coordenação do hospital, é um anestesista, né, e médico da dor, chama Carlos Marcelo, Dr. Carlos Marcelo. E nessa viralização aí aconteceu do pessoal invadir as redes sociais dele, solicitar isso, né? E ele trouxe ela para o hospital para fazer esse tipo de atendimento. É claro que existem vários tipos de atendimento, de procedimentos que podem ser realizados, e cada um vai ter um tipo de repercussão, chances, prognóstico, né? Cada um vai ter um prognóstico e cada um vai ter também os seus riscos. Ela é uma pessoa que já não tinha qualidade de vida nenhuma, então, enfim, vocês acompanharam isso nas redes sociais. Para fazer a cirurgia dela, na verdade, foi feito a introdução de um eletrodo dentro do crânio mesmo, né, pelo forame redondo, se não me engano, acho que é o forame redondo. E aí vem esse eletrodo, ele vem até a face, e aí depois ele circula e vem até aqui ele dá a volta aqui na região temporal e desce, né, até aqui, assim, ó, nessa região onde que coloca como se fosse um marca-passo, mas é um gerador ali de impulsos elétricos. Então, para prender ele, porque ele é muito fino, ele é um silicone, assim, aparentemente um silicone, para prender ele, a equipe cirúrgica de neurologista precisou de alguém com experiência em placas e parafusos. Então, aí que eles me acionaram, né, e que eu pude participar da cirurgia dela. Só que tinha um problema. A gente ia colocar um eletrodo lá na base do crânio, só que ele iria passar pela boca. Então, você ia criar um canal de comunicação para um procedimento extremamente sensível, complexo e tudo mais. Chegou dentro do planejamento, né, que é isso que a gente conversou, houve a indicação da gente fazer isso por fora da boca. Então, eu tinha que fixar isso em maxila, mas eu não poderia ter o acesso por dentro da boca, que é o que eu fiz a minha vida inteira. Então, assim, aí já veio um outro desafio, né? E aí, como planejar isso? Então, por isso que foi uma cirurgia que a gente fez, que da parte da bucomaxilar, ela nunca tinha sido realizada no Brasil, porque a gente precisou fazer um acesso extrabucal, e aí já pensando em outras inervações e tal. E agora imagina só, eu tinha que prender isso na maxila, mas ele não poderia comunicar intraoral. Então, só que a gente tem ali por dentro o fundo de saco de vestíbulo, né? Que aí eu poderia cair anatomicamente de novo, intraoral. E isso ferrava a cirurgia inteira, né? Então, assim, a gente tem que estudar muito o caso, planejar, deixar muito bem planejado, né? E aí, sim, a gente conseguiu fazer, deixar que é muito sensível na hora de fazer. Então, eu vou te falar, colocar um eletrodo ali e tal, posicionar tudo isso a gente deve ter gastado mais ou menos umas 2 a 3 horas para fazer esse posicionamento. Mas deu certo, colocamos uma placa de titânio para prender, conseguimos dar a volta, né? E aí fica com os geradores. Atualmente, ela continua sentindo dores. A gente não esgotou as possibilidades, né, de redução da dor, nem cirurgicamente, você ainda tem outras alternativas ainda, mas o fato é que a dor, ela tem apresentado uma melhora, mas ela não cessou completamente, né? E aí, assim, então a gente... esse caso ainda está em condução, mas o mais importante, assim, que eu vejo, além de dar uma aliviada para a Carolina Arruda, foi que abriu as portas para muitos outros pacientes, né? Só Santa Casa abriu para mais 50 pacientes fazerem esse tipo de tratamento. Então, assim, a gente conseguiu uma melhora muito grande
no tratamento para outros pacientes, que eram casos muito mais simples, né? Quer dizer, muito menos complexos que o dela, aquilo ali está fluindo, né? Os pacientes estão sendo atendidos, estão tendo resultados, né? Então, às vezes, o caso dela, a gente não conseguiu o sucesso que queria ainda, mas abriu as portas para o tratamento de vários outros pacientes. E a gente aqui na Santa Casa, né, fica muito orgulhoso de ser pioneiro nisso do Brasil, de poder participar disso, desse planejamento, e quem sabe isso aí virar uma política de saúde pública, né? Não, com certeza. Tenho certeza que o desenvolvimento desse caso vai trazer muitas melhoras para outros tipos de paciente, né, com casos parecidos. Exatamente. Exatamente. Então, agora, para a gente finalizar a entrevista, gostaria que você falasse um pouco para os graduandos ou para os recém-formados que nos acompanham aqui, uma mensagem importante para aqueles que pretendem seguir um caminho parecido com o seu, ou aqueles que têm curiosidade mesmo. Então, assim, vou te falar uma mensagem que eu gostaria que tivessem falado para mim lá atrás. Essa mensagem é o seguinte: estuda, 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 livro, de preferência livro, aí depois que você esgotar os livros, vai para os artigos para ver o que tem de mais novo, né? E aí sim começar a relacionar isso com a parte prática, né? Com a parte clínica mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito hoje o pessoal, eu dou aula também, tudo, mas o pessoal muito ligado à parte visual, de YouTube, aplicativos e tudo mais, e a gente vê que isso traz um conhecimento mais superficial, ele não embasa. Conhecimento ele requer uma sedimentação, ele requer, sabe, você dominar um assunto, você tem que ler, às vezes, 2, 3, 10 páginas, 20 páginas, 50 páginas. Isso dali você vai estar sedimentando o teu conhecimento, né? Então, o que eu te falo, eu sou fã dos livros, eu sou compulsivo por livros, sabe? Adoro ler, sei que é difícil, né? Mas eu acho que é dessa forma que a gente tem a maior segurança em termos de conhecimento, em termos de assegurar o que a gente está fazendo, tá? Porque eu faço assim, faz assim que dá certo. É uma coisa que nunca funcionou para mim. Nunca funcionou para mim. Então, eu acho isso, sabe? A parte teórica, para os alunos, para quem está começando agora, né? E para todo mundo, na verdade, ela é extremamente relevante e não deve ser menosprezada como a gente vê atualmente. Eu tenho certeza que seus professores vão falar também sobre isso, né? E enfim, a gente tem que pensar, por exemplo, nas mídias, né, de cursos online. Elas são uma alternativa, mas eu não gosto de pensar nelas como uma base para a formação do conhecimento. E outra coisa gruda em alguém que vai te trazer alguma coisa legal, sabe? Cola nessa pessoa, deixa eu ver o que você está fazendo, sabe? Essa atitude, essa proatividade, ela é extremamente importante para você se desenvolver como profissional em uma área, né? Talvez em 2, em 3. Então, assim, é muito difícil ver alguém que você fala assim, me ajuda, como é que eu faço isso aqui? Alguém que fala assim, não vou te ajudar, né? Então, eu acho que é isso. Eu tô falando porque eu sofri com isso, eu tinha vergonha de pedir, vergonha de ir atrás e de seguir o professor e falar, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda nisso aqui, sabe? Que seja coisas extra classe, mas isso faz total diferença na formação do profissional. Então, no momento que vocês estão, especialmente da graduação, vocês têm que ser uma esponja e absorver tudo que vocês puderem de conhecimento e o que não servir para vocês depois, né? Descartar isso dali. Mas mesmo assim ainda ajuda, mesmo assim ainda aproveita ainda, sabe? Que mesmo que acha que não vai aproveitar. Não, com certeza. Isso é repertório. Quando a gente vai para a clínica, é importante você ter repertório. 2, 3, 4, 5, 10 maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa. Porque tem hora que não dá, você não fica limitado, sabe? Mas esse é um papo mais filosófico, né? E deixamos isso para outro momento. Eu vou adorar falar sobre isso também. Vai ser bem legal a gente conversar sobre isso também. Com certeza.
Bom, então a nossa entrevista acaba por aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que todo mundo que assistir a gente ou escutar a gente no Spotify vai ficar muito feliz com todas as informações que você trouxe. Principalmente nós ficamos muito felizes com a sua presença. Uhum. E por hoje é só. Gostaria de agradecer também a audiência de todos que estão escutando a gente. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau, gente. Até mais. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Arte Police Podcast.